Olá a todos, meu nome é Adriana Karina Tapajós Silva, sou acadêmica da UFOPA do curso de Zootecnia. O meu trabalho da iniciação científica foi sobre o efeito de nível de protease sobre degradação de zeína em silagem de milho grão hidratado. Este trabalho está vinculado ao projeto Avaliação de Silagem de Milho Grão Reidratado, submetida a níveis crescentes de pepsina e ensilado por diferentes tempos. Esse trabalho teve como orientador o Ronaldo Francisco de Lima, professor e doutor, e os colaboradores foram Daniel Parente Barbosa, Ana Beatriz Silva Dias e Cássio André Fonseca de Souza. E o apoio foi da CNPq. Bom, o milho ele é utilizado na alimentação animal. Além disso, ele foi escolhido por ser um dos principais cereais utilizados nessa alimentação animal. Além disso, ele tem a sua característica de possuir grande proporção e endosperma duro, o que traz como consequência um alto teor de zeína. Assim, é utilizado a ensilagem do milho grão reidratado para justamente romper essa resistência do endosperma. A zeína pela ensilagem do milho, ela é potencialmente degradada e isso melhora o acesso das bactérias no rumen aos grânulos de amido. Além disso, a silagem de milho moído fino e reidratado, ela traz maior degradabilidade, consequentemente, de acordo com o maior tempo de ensilagem, e assim a queda no pH. O objetivo do trabalho foi utilizar diferentes níveis de pepsina para assim avaliar a silagem do milho grão moído e reidratado. Além disso, aumentar a digestibilidade ruminal e aumentar o desempenho animal. O experimento todo ocorreu no Laboratório de Bromatologia da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, no campus Santarém. O milho passou pelo desintegrador de martelo DPN Júnior. Ele foi triturado a 5 milímetros e foi reidratado a 40% de umidade. Foi utilizada uma pepsina nas proporções de 0, 25, 50, 100 e 500 gramas de tonelada por matéria seca. O milho foi então ensilado em sacos de PVC no período de 240 dias. Em cada saco havia 500 gramas de milho reidratado. Esses foram inoculados pelo Lactobacillus plantarum e após o período dos 240 dias foi mensurado o pH.
Oi, acredito que Olá, a oi. Adriana saiu. Ela deve ter Pois caído a é. conexão. Vamos aguardar um momentinho. Professora Deise, a senhora tem o vídeo para compartilhar? Eu estou baixando ele aqui, que era o único que eu não tinha baixado, porque ela ia apresentar. Mas eu já vou baixar aqui e colocar, tá bom? Tá, ok. Eu posso verificar se vai funcionar agora também. Desculpa, gente, a internet caiu. Alguém pode me dizer em que parte parou? Na parte do pH. PH, né? Ok, só um momento. Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, no campus Santarém. O milho passou pelo desintegrador de martelo DPN Júnior. Ele foi triturado a 5 milímetros e foi reidratado a 40% de umidade. Foi utilizada uma pepsina nas proporções de 0, 25, 50, 100 e 500 gramas de tonelada por matéria seca. O milho foi então ensilado em sacos de PVC no período de 240 dias. Em cada saco havia 500 gramas de milho retratado. Esses foram inoculados pelo Lactobacillus plantarum e após o período dos 240 dias foi mensurado o pH, o nitrogênio amoniacal, amido, zeínas e a digestibilidade ruminal da matéria seca por 7 horas. Bom, chegamos aos resultados. Não houve diferença estatística no pH, nitrogênio amoniacal e amido. Houve uma tendência fraca na redução linear nos teores de zeína. E aqui o ponto principal na qual queríamos avaliar é sobre a degradabilidade ruminal, e o experimento apresentou um aumento linear cerca de 4,2% na matéria seca, né, da silagem de milho, sobre os níveis crescentes da enzima. Considerações finais. Então, diante de todo o experimento e os resultados, chegamos à conclusão de que, neste trabalho, a silagem de milho moído apresentou melhora na degradabilidade ruminal. Assim, gostaria de agradecer ao CNPq pelo fomento nessa pesquisa, ao UFOPA pela oportunidade acadêmica, agradecer também ao IBEF, aos meus parceiros do Laboratório de Bromatologia e ao meu orientador por essa oportunidade. Obrigada. Agradeço mais uma vez a Adriana Carina pela ajuda de estar apresentando o vídeo, a professora Adriele, Deise Adriele também, pela ajuda. Agora vamos dar início ao segundo momento das perguntas, né, com a professora Deise Adriele. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Adriana. Cumprimento também o professor Ronaldo, que foi o orientador do trabalho. Parabenizo pelo trabalho desenvolvido, né, no período da sua iniciação científica. E eu queria abrir para o público para verificar se alguém tem alguma pergunta a ser feita, né, a respeito do trabalho.
Se alguém quiser colocar algum comentário no chat ou quiser fazer alguma pergunta, abrir o microfone, fiquem à vontade. O Bruno está colocando, né, que as perguntas podem ser feitas pelo chat. Aí, Adriana, então, como ainda ninguém fez uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta. Esse trabalho, né, essa silagem que vocês prepararam, ela vai ser testada agora com os animais? Ou como que vocês vão fazer, né? Vai ter uma continuidade do trabalho? Oi, bom dia. Obrigada pela pergunta. De início, é um trabalho com poucas pesquisas ainda, principalmente no Brasil. Então, de início, nós queríamos observar no laboratório. A degradabilidade foi feita pelo rumen do animal, mas não foi diretamente consumido por ele. E o professor Ronaldo está dando seguimento visando o gado leiteiro. Então, está sendo sim seguido e foi só um pontapé para a pesquisa. Perfeito. Aí a gente vê, né, como essas pesquisas de base, elas são importantes, né, para o desenvolvimento, para a gente dar esse start, para começar outros avanços dentro dessa mesma área. Muito bacana, tá? Parabéns a você, ao professor Ronaldo, pelo trabalho desenvolvido. Tenho certeza que vai contribuir muito para a região, tá bom? Devido ao horário, Gerlane, caso a gente não tenha nenhuma pergunta para a Adriana e para o professor Ronaldo, a gente pode começar a próxima sessão ou vocês querem dar o tempo de 8 minutos, como já estava sendo programado antes? Professora, eu acho importante ter esses 8 minutos para a gente ver esses errinhos técnicos, tá? Porque eu não sei o porquê de não estar saindo o áudio do vídeo para vocês. Você está me escutando, professora? Sim, eu estou ouvindo, sim. Pois é, aí eu vou só verificar isso e a gente já pode dar continuidade à próxima apresentação. Tá certo. Pode ser? Tá ok. Sim.
Professora Deise, bom Oi. dia. Bom dia, Vamos Gerlane. fazer um teste, deixa eu ver se vai funcionar. Você quer que eu projete ou você vai colocar Não, agora? eu vou tentar colocar agora, professora. Tá Tá? ok. Tá funcionando? Tá aparecendo? Não sai o vídeo, não sai o áudio pra gente. Não saiu o áudio, professor. Tá em uma janela. Só fechar. Eu vou, se você quiser, depois que você testar, eu posso tentar mostrar para vocês como que eu faço aqui para ver se dá certo também. Aqui. É, isso. Como é que faz para parar a gravação? Eu coloquei como janela. É. Tem. Mas o negócio é a senha dele. Tem, professor. Aqui. Tem que pegar a senha dele. É. Não, essa não é a sala. Essa é a... Eu não vou precisar disso. Abre aqui outra. Bruno, tem que ser no dele aqui para entrar. Não, mas não. Isso. Não, esses são os vídeos que é para apresentar. É isso que É. você queria, não? Sim, Qual é o para escolher? desenvolvimento de mudas. Perto do microfone. Aqui, fala o seguinte, deixar esse. Não sei, não foi o que abriu? Deixa eu pedir. Tu não estás com. Alguém apresentou, não foi? Deixa que solicitar porque tu está sem autorização. Tá bom? É só causar aqui. Não foi. Não, não foi porque não está contigo a autorização. Pede, alguém apresentou? Será que é o computador dele? Gerlane, deixa eu tentar apresentar Sim, para a professora. gente não atrasar tanto, pode ser? Ótimo, pode ser sim. Tá, Sem vou tentar problema. aqui. Tá, agradeço, professora. Verifique se vai sair o áudio para vocês, tá bom? Aí a gente volta do início e apresenta o trabalho, só para verificar se o áudio vai estar saindo. Certo, professora. Tá saindo ou não? Não, não está saindo, professora. Um momentinho só.
campus universitário de Uruti. Sim, está saindo agora. Ok, então. Então, eu vou colocar para apresentar aqui. E antes da gente, né, apresentar, deixa eu só apresentar qual é o próximo trabalho. Então, a gente agradece a Adriana Carina Tapajós e ao professor Ronaldo Francisco de Lima, que apresentaram o primeiro trabalho. E agora nós vamos para o segundo trabalho, que é intitulado Desenvolvimento de mudas de maracujazeiros submetidos a diferentes níveis de déficit hídrico, que foi desenvolvido pelo discente Jonathan Correia Vieira e orientado pela professora doutora Celeste Queiroz Rossi. Jonathan, professora Celeste, acredito que os dois estejam presentes na sala. Bom dia. Bom dia. Ok. A professora Celeste também já está na sala, então eu vou iniciar a reprodução do vídeo. Olá, meu nome é Jonathan Correia Vieira, sou estudante do curso de bacharelado em agronomia, campus universitário de Uruti. Vou falar sobre o resumo, né, intitulado Desenvolvimento de mudas de maracujazeiro submetidos a diferentes níveis de déficit hídrico. Ele foi desenvolvido no ano de 2020, 2021, sob a orientação da professora e doutora Celeste Queiroz Rossi. A gente teve o apoio dos colaboradores, né, discentes Eulina Brito Marinho, Márcia da Silva Pereira, Ingrid Souza de Andrade e a professora e doutora Deise Souza Santana Vieira. O Brasil é o maior produtor e consumidor de maracujá no mundo. O consumo da fruta ela é in natura, na forma de doces, na forma de geleia, de suco. Nos últimos anos, a indústria ela tem tido uma demanda muito grande pela indústria, né? Tanto a indústria farmacêutica quanto a indústria de cosméticos. E também o número de produtores eles vem aumentando. Com isso, é necessário estudar, né, entender que alguns fatores eles interferem na produtividade. Entre eles, a questão de doenças, de pragas, de tipos de cultivares, a disponibilidade hídrica. Baseado nisso, o objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento das mudas do maracujazeiro submetidas a diferentes lâminas de água em casa de vegetação. Aqui tem uma foto do experimento, né, montado na casa de vegetação 2 do Seju, em Uruti. Os procedimentos usados, procedimentos metodológicos, né, após a germinação das sementes em bandeiras de isopor, essas plantas elas foram transplantadas para vasos de 5 litros e a partir daí elas foram acompanhadas, tiveram um acompanhamento, né, durante um período de 30 dias, para a gente analisar a sanidade das plantas, né, o vigor das plantas, para elas estarem mais preparadas para iniciar o experimento. O experimento ele foi desenvolvido em DIC, né, em casa de vegetação. Cada tratamento teve 7 unidades experimentais. O período do experimento foi durante 15 dias. A aplicação das lâminas de água foi de 0%, 33%, 66% e 100% da capacidade do campo. Tem uma outra foto, relativa a uma planta na casa de vegetação. As variáveis que foram analisadas foram o diâmetro do caule, o número de folhas, a altura da planta, né, o comprimento, e foram analisadas no primeiro, no 7º e no 10º dias. A análise e a comparação das médias elas foram feitas pelo teste Turing, a 5% de probabilidade no programa CISVAR. Com os resultados, com os dados obtidos, a gente vai apresentar agora os resultados, né? Vou apresentar em forma de gráficos, são 3 gráficos, cada gráfico é relativo a uma variável analisada. No eixo X, a gente percebe que a gente vê os tratamentos T1, que é relativo a 100% da capacidade de campo, T2 a 66%, T3
a T3 e T4 a 0% da capacidade de campo. E já no eixo Y, é a variável que está sendo avaliada nesse gráfico, que é o comprimento, que está em centímetro, ou a altura da planta. Nas barras brancas, né, elas são relativas à primeira coleta, nas barras cinza clara, a segunda coleta, e na cinza escura, a terceira coleta. Na primeira coleta, a gente observa que não houve diferenças estatísticas, ou seja, elas foram semelhantes estatisticamente. Já na segunda coleta, no tratamento 1, tratamento 2 e o tratamento 3, elas também foram semelhantes estatisticamente. E o tratamento 2 e o tratamento 3, eles também foram semelhantes estatisticamente ao tratamento 4. E o tratamento 4 ele teve o pior resultado. Já na terceira coleta, tanto o tratamento 1, o tratamento 2 e o 3, eles também foram semelhantes estatisticamente. E o tratamento 3, em relação ao tratamento 4, também foram semelhantes estatisticamente. Sendo que o tratamento 4 teve o pior resultado. Já em relação ao número de folhas, na primeira coleta e na segunda coleta, todos os tratamentos eles foram semelhantes estatisticamente, eles não diferiram os resultados. Já na terceira coleta, tanto o tratamento 1 quanto o tratamento 2, quanto o tratamento 3, eles são semelhantes entre eles, e o tratamento 4 foi diferente. Provavelmente, um fenômeno reconhecido que se chama decisão familiar, é quando as plantas elas perdem as folhas, né, para a questão de sobrevivência, então isso é uma estratégia de sobrevivência, e possivelmente esse resultado foi questão desse fenômeno. Já no diâmetro, né, que foi o último analisado, tanto os tratamentos 1, 2, 3 e 4, nas coletas 1, na primeira, na segunda e na terceira coleta, eles foram semelhantes entre eles, não teve diferença estatística. Com base nisso, né, a gente confirmou que a água é essencial nos processos vitais das plantas, para as plantas, e a limitação, né, da hídrica, ela interfere diretamente na absorção dos nutrientes, na divisão celular, na fotossíntese, no crescimento, entre outros. E, com base nos dados, se faz necessário, né, a gente aperfeiçoar alguns passos, né, para a gente, por exemplo, ter uma maior quantidade de dias para avaliar o próximo trabalho, refinar a metodologia de aplicação das lâminas de águas espaciais. Aqui são algumas referências. Eu gostaria de agradecer ao Fórum pela concessão da bolsa e a oportunidade de estar fazendo a graduação. O Laboratório Solo Planta, todo o grupo de pesquisa, a professora doutora Celeste Coresós, por ser a minha orientadora. Muito obrigado. Ok. Deu para ouvir direitinho o vídeo do Jonathan? Sim, todo mundo sim, perfeito. tem ouvido bem? Ótimo. Agora vamos então, para agora o a gente momento. abre para as perguntas, não é isso? Ok, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Jonathan, pode colocar no chat, né? Eu parabenizo o Jonathan e a professora doutora Celeste Rossi pelo trabalho desenvolvido. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, fique à vontade. Como o pessoal ainda está, talvez, escrevendo as perguntas, eu vou fazer uma pergunta, né, para o Jonathan e para a professora Celeste também. Jonathan, por que vocês falaram que são necessários mais dias para avaliação? Vocês acharam que não foi suficiente a quantidade de dias que foi avaliado?
Isso, professora. A gente analisou, né, por questão de aperfeiçoar, né, as técnicas para evitar a questão de evaporação das lâminas de água, né? Então, a gente tem que ter, acho que a gente, com mais dias, é possível a gente criar alguns métodos para refinar essa análise. E também para a gente acompanhar o desenvolvimento melhor da planta, né? Acho que 15 dias é um período muito curto, né? Então, a gente tem que pesquisar ou criar ou desenvolver técnicas para ter um refinamento nessa análise. E com mais dias isso é possível, pode ser possível. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Pode colocar também as perguntas no chat, tá, gente? Não? Temos mais perguntas? Professora Deise, quer fazer alguma colocação? Como a gente não tem, então, mais nenhuma pergunta, né, agradecer ao Jonathan Corrêa Vieira e à professora doutora Celeste Rossi pelo trabalho desenvolvido. Agradecê-los, né, por ter enviado o vídeo e estar colaborando, né, com o evento. E aí, então, a gente pode passar... tem uma pergunta aqui. A Damares Azevedo da Silva está perguntando ao Jonathan se as cultivares que foram utilizadas podem ter influenciado no resultado. Olha, provavelmente não, mas respondendo a pergunta de outra forma, possivelmente outras cultivares podem influenciar no resultado. Por isso a gente precisa de mais tempo para tentar fazer essa análise, né? Está atrás da porta. Ok, então, obrigada, Damares, pela participação, obrigada ao Jonathan, né, por ter respondido, e eu acredito que a gente pode passar para o próximo trabalho, certo, Gerlane? Certo sim, professora. A nossa terceira Tá certo. apresentação. Obrigado, gente. Ok. Só Obrigada, Lucas, conferir pela apresentação. Professora Obrigado, Celeste eu que também. agradeço. Agradecemos pela contribuição, tá? Pelo nosso evento. Professora, eu vou só verificar aqui de novo se a gente vai conseguir. O problema é que eu iniciei a sala com outro computador e deu problema nele, e viemos para esse, aí, não, como eu abri a sala lá, não tem como eu estar compartilhando o vídeo agora. Aí eu vou verificar aqui como é que eu posso fazer, tá? Aí já iniciamos. Tá, mas você quer que eu dê prosseguimento para o próximo vídeo, eu partilhando daqui, ou como que você quer? Você quer Ótimo. esperar? Não, pode ser também. Tá, Se você conseguir contribuir, tá. agradeço. Eu só vou verificar aqui se o Rodrigo Batista Pinto e a professora doutora Yolanda Maria Soares Reis, se eles já estão Estão presentes. presentes, isso. Ótimo, ótimo. O aluno discente Rodrigo Batista Pinto e a professora doutora Yolanda Maria Soares Reis. Deixa eu só verificar também o tempo, professora. 9h10. Pode dar continuidade, Gerlane?
Sim, professora. Só verificar. Professora Yolanda Maria Soares Reis está presente? Deixa eu só verificar. Aqui no chat. Não encontro. Rodrigo. Rodrigo também não está por aqui. Rodrigo também não está. Aguardamos mais um momento para ver se eles entram. Na verdade, o horário deles era para as 9h10, né? Que seria o horário da entrada. Isso. E a quarta apresentação, então, professora? A quarta apresentação está aqui. Ainda não está? Tá? Tá sim. É a Eulina, que é minha discente, e eu sou a orientadora. Tá, podemos, então, dar continuidade com a quarta apresentação. Aí eu verifico aqui com o Bruno o que a gente pode fazer com a terceira apresentação. Tá ok. Eulina, você está me ouvindo? Tá por aí? Pronto, ela respondeu aqui que está presente. Está presente? Então, eu vou fazer só o teste. Sim, vou fazer só o teste do vídeo da Eulina e aí eu apresento o trabalho e a gente inicia, tá ok? Certo, tudo bem, professora. Olá, meu nome é Eulina Marinho. E... Estão conseguindo ouvir? Sim, professora. Sim, professora. Tá tudo Ótimo. certo. Tá ótimo. Então, eu vou só apresentar aqui o trabalho. Então, esse trabalho que é avaliação fisiológica de mudas de maracujazeiros submetidos a diferentes níveis de déficit hídrico no oeste do Pará. Ele foi desenvolvido pela discente Eulina Brito Marinho, sob minha orientação, professora doutora Deise Driele Souza Santana Vieira. Olá, meu nome é Eulina Marinho e eu sou discente do 5º período do curso de Agronomia da UFOPA Campus Juruti. O tema do meu trabalho é a avaliação fisiológica de mudas de maracujazeiros submetidos a diferentes níveis de déficit hídrico no oeste paraense. Esse trabalho ele foi feito sob orientação da professora e doutora Deise Driele Souza Santana Vieira e nós tivemos alguns colaboradores durante o experimento. Discentes Jonathan Correia Vieira, Márcia da Silva Pereira e Rebeca Laís Campos dos Santos. E também a colaboração da professora e doutora Celeste Queiroz Rocha. Aqui nós temos o roteiro da apresentação com introdução, objetivos, procedimentos metodológicos, resultado, discussão, conclusão, referência e agradecimentos. O maracujazeiro é uma espécie considerada de grande importância no Brasil devido ao país ser o maior produtor e consumidor dessa fruta. E esse consumo ele é feito tanto in natura quanto por meio de produtos derivados, como sucos, doces, geleias. E, além disso, na sua grande maioria, essa espécie é cultivada por pequenos e médios produtores, tendo, então, um papel fundamental na manutenção do homem no campo. Isso porque gera renda para o produtor. Então, devido à sua grande importância, tanto social quanto econômica, são necessários estudos voltados, principalmente na região oeste do Pará, que investiguem fatores que podem influenciar na produtividade. Nessa figura, nós temos os frutos de maracujá. Os fatores que podem interferir na produtividade são temperatura, luminosidade, precipitação, irrigação e também tratos culturais em geral. Dessa forma, o presente trabalho objetivou avaliar o comportamento fisiológico de mudas de maracujazeiros submetidas a diferentes lâminas de água em casa de vegetação. Nessa figura 2, nós temos mudas de maracujazeiro em casa de vegetação durante a aplicação do experimento.
O experimento ele foi realizado na Casa de Vegetação 2 da Universidade Federal do Oeste do Pará, campus Juruti, e foram utilizadas sementes de maracujazeiro azedo amarelo obtidas no comércio local. Para que o experimento ele fosse conduzido, primeiro foi feita a determinação da capacidade de campo do solo utilizado. Na figura 3, nós temos uma imagem que representa a coleta desse solo, e na figura 4, a pesagem do solo que foi utilizado. Após o período de determinação da capacidade de campo do solo utilizado, foi feita a semeadura e o transplantio dessas mudas para bases de 5 litros, onde, após o transplantio, elas ficaram sob acompanhamento durante 30 dias. Na figura 5, nós temos a germinação inicial dessas mudas em bandeja de isopor. Na figura 6, nós temos o dia que foi feito o transplantio dessas mudas para os vasos de 5 litros. E na figura 7, nós temos as mudas de maracujazeiro após os 30 dias em observação. Depois desse período de 30 dias, foi então feita a aplicação das lâminas de água, correspondentes ao tratamento 1, 100% da capacidade de campo, o tratamento 2 a 66%, o tratamento 3 a 33% e o tratamento 4 a 0%. Essa aplicação das lâminas de água foi feita durante o período de 15 dias, onde também foi feita a mensuração do TRA, que é o conteúdo relativo de água presente na planta, assim como também foram feitas medidas de peso fresco e seco de raiz e parte aérea, e também o volume de raiz. O experimento ele foi instalado em DIC, e os dados analisados e a comparação de médias feitas pelo teste Tucker a 5% de probabilidade. Nessa figura 8, nós temos uma representação de como foi feita a aplicação das lâminas de água nas mudas de maracujazeiro. Então, o déficit hídrico provoca diversas alterações fisiológicas, bioquímicas e metabólicas nas plantas, e isso interfere diretamente no desenvolvimento, na produtividade e também na qualidade dos frutos gerados. Dependendo também da intensidade e duração da planta nessas condições, ela pode chegar à morte. Então, dentre as alterações fisiológicas, o CRA é considerado um indicador das condições hídricas nas plantas, principalmente em períodos de deficiência hídrica, visto que ele remete à quantidade de água presente nas folhas e, quando elas se encontram em desidratação, elas interferem nos processos vitais da planta. Nesse gráfico, referente ao conteúdo relativo de água, nós podemos observar, então, que não houve diferença significativa entre os tratamentos para o CRA. Nesse gráfico 2, referente às medidas de peso fresco e seco de raiz e parte aérea, também é possível notar que não houveram diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos para essas variáveis. Em relação ao volume de raiz, o gráfico também mostra que os tratamentos não diferiram estatisticamente entre si, mostrando então que não houve também diferença significativa entre os tratamentos em relação ao volume de raiz. Então, como não foram observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos aplicados, considera-se então necessário o aperfeiçoamento da metodologia utilizada, principalmente em relação às lâminas parciais 33% e 66%, porque elas visualmente apresentaram diferenças. E, além disso, com a repetição do experimento, considera-se necessário também observar as plantas por uma maior quantidade de dias, porque as alterações fisiológicas em condições de deficiência hídrica dependem tanto da manutenção da umidade no solo como da quantidade de dias nas diferentes condições, principalmente em ambientes controlados. Então, nessa última imagem, nós podemos observar uma muda de cada tratamento, em que as mudas do meio são referentes às lâminas parciais 33% e 66%. Vale lembrar que essa foto ela foi tirada no último dia do experimento, então, visualmente, foi possível notar que a muda com a lâmina parcial 66% apresentou-se mais desenvolvida, tanto em altura quanto em número de folhas, em relação à lâmina 33%. Aqui são as nossas referências, os agradecimentos à FAPESP pela questão da bolsa, ao FOPA pela oportunidade oferecida a mim enquanto discente e ao Laboratório Solo Planta. Obrigada. Ok.
agradecer, né, a Eulina pela apresentação, o orgulho para a orientadora, que no caso sou eu, que estou aqui como mediadora e orientadora, ocupando 2 posições. Obrigada, Eulina. Agora a gente abre, né, para perguntas. Deixa eu verificar se aqui no chat tem alguma pergunta. E a Eulina, não sei se ela tem como ligar a câmera dela, para a gente ver a Eulina. Bom dia. Bom dia. Agradecemos, Eulina, pela belíssima apresentação, pela colaboração ao evento, a professora Deise também como orientadora e como mediadora também dessa sessão. Obrigada. Vamos aguardar as perguntas. Os participantes podem fazer a pergunta pelo chat também, tá? Vamos aguardar. Eulina, quando o pessoal faz as perguntas aqui no chat, deixa a professora fazer uma pergunta também. Apareceram aqui, peraí, 2 perguntas. Eu vou fazer, então, a do pessoal primeiro. Jonathan perguntou o seguinte: na prática, o que seriam esses efeitos metabólicos, bioquímicos e fisiológicos que o déficit hídrico podem causar nas plantas? A gente sabe que existem vários fatores que podem interferir no desenvolvimento de uma planta, como a luminosidade, a quantidade de água que essa planta recebe, a qualidade do solo. E se a gente não tiver todos esses recursos, né, de forma adequada para a planta, então interfere diretamente na estrutura da planta, apresentando talvez uma altura que poderia ser maior, menor, um número de folhas menor. E acaba que quando a planta ela não é bem desenvolvida, ela não vai dar bons frutos no futuro. Então, todos esses fatores são essenciais para que a planta ela venha a se desenvolver. Então, os efeitos metabólicos bioquímicos na planta são todos esses efeitos que a planta ela desenvolve durante seu período de desenvolvimento. Perfeito, Eulina. E só para complementar a resposta, assim, que acaba que são conhecimentos um pouco mais aprofundados, vamos dizer assim, né, em relação à questão da deficiência hídrica, e que a Eulina ela está agora iniciando, né, o 6º período. Então, assim, existem questões metabólicas, né, alterações dentro das células das plantas, por exemplo, as espécies reativas de oxigênio, que acabam se desenvolvendo por conta de algum estresse que a planta pode sofrer, assim como, né, a gente desenvolve quando a gente está passando por alguns estresses, nós, seres humanos, as plantas elas também respondem dessa forma. E aí existe todo um processo metabólico, fisiológico, para tentar minimizar esses impactos. Então, por isso que a gente acaba tendo esse comportamento da planta quando ela é submetida a diferentes estresses, como, por exemplo, o estresse hídrico, tá bom? Tem uma outra pergunta, Eulina, deixa eu colocar aqui, a pergunta do Iago. Ele fala o seguinte: Iago Alan da Silva Ferreira, ele pergunta quais foram as dificuldades de ter realizado esse trabalho. Só não vale falar que foi orientadora, mas pode falar. Dificuldades, a gente está em período de pandemia. Essa acho que é a maior dificuldade assim para todos os aspectos da vida atualmente. E não deixou de ser uma dificuldade também em relação à execução do experimento. É um experimento que ele queria um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de tempo e também de mais pessoas que pudessem estar ali ajudando a gente. Essa foi uma dificuldade porque nós éramos só 4 meninas, a gente tinha que revezar, né, de 2 em 2, sendo que a gente precisava, às vezes, estar carregando vasos, molhando todo dia ali, reparando, né, fazendo anotações. Então, isso ficou um pouquinho assim, sobrecarregado para essa quantidade de pessoas. A gente poderia ter tido um pouquinho mais de ajuda, mas devido à pandemia a gente não podia aglomerar e também as pessoas estavam viajando, não estavam na cidade para ajudar a gente, no caso os outros alunos, né? Outra dificuldade que a gente encontrou foi em relação à metodologia durante o período que a gente executou o experimento. A gente percebeu algumas coisas durante a metodologia que a gente estava utilizando, que foram assim cruciais, né, nos resultados que a gente obteve ao final.
que interferiram diretamente nos resultados que a gente obteve. Então, com a repetição do experimento, a gente vai poder, né, reparar tudo isso. Acredito que também essa questão da pandemia já vai estar um pouquinho mais amenizada, e aí a gente vai poder estar superando mais esses desafios aí, quem sabe facilitando um pouquinho mais e até fazendo com que o experimento ele tenha um pouco mais de atenção, assim, como diz o Jonathan, ter um pouquinho mais de refinação em relação à metodologia e um pouquinho mais de ajuda também de outros colaboradores. Perfeito. Aí tem uma outra pergunta, da Ednete Marques Moreira. Ela falou o seguinte: eu gostaria de saber se essas pesquisas serão apresentadas aos produtores de Juruti a fim de incentivar o cultivo do maracujá. A gente gostaria muito, né, de, principalmente aqui na cidade de Juruti, levar esses resultados que a gente está conseguindo com essas pesquisas para os produtores, porque a gente sabe, já que aqui, tendo um leve conhecimento da região, que a produção de maracujá, ela como eu posso dizer isso, ela tem um potencial, né, para crescer, porque já temos pequenos produtores aqui, e a região ela oferece um clima, ela oferece muitas vezes um solo que pode fazer com que a gente possa ter produções ainda maiores. Então a gente pretende sim apresentar os resultados dessas pesquisas para os produtores de maracujá, principalmente quando a gente fizer o aperfeiçoamento do experimento. Ok, então, perfeito, Eulina, obrigada pelas perguntas, né, pelas respostas, né, das perguntas aqui que o pessoal colocou no chat. Obrigada ao pessoal também que está participando, que está prestigiando, né, o evento de iniciação científica. E, Gerlaine, você quer fazer algum comentário, alguma questão? Quero agradecer mais uma vez a Eulina pela apresentação, pelo apoio, né, que está dando ao evento. E dizer que foi uma belíssima apresentação, dar os parabéns mesmo. Obrigada, querida. Bom dia. Bom dia, professora Desidrelli, também, pela colaboração. Obrigada, Gerlaine. A gente pode dar continuidade com a próxima apresentação? Sim, Você vai querer professora. tentar projetar aí ou eu projeto daqui novamente? Eu não vou conseguir, professora. Se você projetar, eu agradeço. Tá ok, então. Vou projetar aqui. Ok. A nossa quinta apresentação. Isso. Aluna Márcia da Silva Pereira. Márcia, você está presente? Orientada pela professora Deise, novamente. Isso. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia. Eu vou só fazer o teste aqui para ver se o áudio está funcionando para vocês, tá? Ok. Aí eu apresento o trabalho. Olá, meu nome é Márcia da Silva Pereira. Tá saindo áudio? Sim, perfeito. Ótimo. Então, só para a gente dar continuidade, essa seria a quinta apresentação, né, do dia, na ordem, na verdade é quarta agora. Quinta. Porque acabou que uma pessoa se faltou, né? Então, agora seria a apresentação do resumo intitulado Composição de Substratos para a Produção de Mudas de Maracujazeiro no Oeste Paraense, que foi desenvolvido pela discente Márcia da Silva Pereira e orientado por mim, professora doutora Desidrelli Souza Santana Vieira. Pereira, sou discente do... Um momentinho só, deixa eu só desligar minha câmera aqui para ela não ficar ligada o tempo todo. Vou deixar só o áudio. Isso. Quinto período do curso de Agronomia do campus da UFOPA de Juruti. Irei apresentar agora o trabalho intitulado Composição de Substratos para a Produção de Muda de Maracujazeiro no Oeste Paraense, sob orientação da professora doutora Desidrelli Souza Santana Vieira, tendo como colaboradores a discente Rebeca Laís Câncer dos Santos, Ingrid Souza de Andrade, Eulina Brito Marinho e a professora doutora Celeste Queiroz Rosa. O maracujazeiro, ele é oriundo da América tropical e possui uma ampla diversidade de espécies,
o Brasil, que atualmente é o maior produtor e consumidor dessa fruta, prevalece o cultivo do maracujazeiro azedo amarelo. Existem diversos fatores que podem interferir numa boa produtividade. Podemos dar exemplo da temperatura, precipitação, umidade e os maneiros culturais em geral. Além disso, a utilização de muda de qualidade é um fator muito importante no sucesso da cultura. Aqui podemos observar os frutos do maracujazeiro que teve sucesso numa produção. Por isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial de muda de maracujazeiro amarelo em diferentes composições de substrato, isto em caso de vegetação. Para realizar esse experimento, foram utilizadas sementes de maracujazeiro azedo amarelo comercializadas na cidade de Juruti. Para fazer a semeadura, foi utilizada uma bandeja de isopor contendo 96 células com um substrato padrão conhecido. Com 15 dias após a germinação das plântulas, elas foram transplantadas para vasos de 5 litros, contendo diferentes composições de substratos. Essas composições de substratos, elas foram divididas em 5 tratamentos. Aqui nessa imagem foi a separação dos substratos dos diferentes tipos de tratamento. No tratamento 1, foi utilizada 3 partes de solo de uma caracterização conhecida para uma parte de cama de frango. No tratamento 2, foi utilizada 4 partes de solo de uma caracterização conhecida para uma parte de cama de frango. No tratamento 3, foi utilizada 3 partes de solo de uma caracterização conhecida para uma parte de esterco bovino. No tratamento 4, foi utilizado 4 partes de solo de uma caracterização conhecida para uma parte de esterco bovino. No tratamento 5, foi utilizado somente o solo de uma caracterização conhecida. E esse experimento ele foi instalado em delineamento inteiramente casualizado na Casa de Vegetação 1 do campus da UFOPA de Juruti. No final do experimento, após 45 dias dos transplantes, foram mensuradas as variáveis, número de folhas, como podemos observar na imagem, a altura de cada muda e o diâmetro do caule. Após a coleta, esses dados eles foram analisados e a comparação de médias foi feita pelo teste de Spotnot a 5% de probabilidade, utilizando o software do CISVAR. As composições de substrato são muito importantes para o desenvolvimento das plantas, pois influencia diretamente no maior ou menor retenção de umidade, como também para disponibilizar nutrientes para as plantas. Neste experimento, foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos com as variáveis analisadas. Aqui podemos observar na imagem, umas mudas tiveram melhor desenvolvimento e outras com menor desenvolvimento. Em relação ao número de folhas, que é muito importante para o melhor em relação à relação fotossética da planta, o tratamento 1, 3 e 4 tiveram seus melhores desenvolvimentos. Em relação à altura da planta, que é importante, no caso do maracujazeiro, para a chegada ao arame da escoveira, o tratamento 3 e 4 tiveram seus melhores desenvolvimentos. Em relação ao diâmetro do caule, que é importante para o desenvolvimento da planta, do câmbio do xilema flema e também na sustentação do melhor vigor da planta, somente o tratamento 5 se mostrou diferente dos demais tratamentos, apresentando um pior desempenho. Diante dos resultados expostos, associando as variáveis que foram analisadas, o número de folhas, a altura da planta e o diâmetro do caule, o tratamento 4 ele é o mais indicado, pois se desenvolveu melhor e também em relação à economicidade da utilização do substrato para a região paraense. Já o T5 apresentou os piores resultados em todas as variáveis analisadas. Isso nos dá um dado importante, porque a gente pode entender como a matéria orgânica, o uso de substrato para fazer muda de maracujazeiro é muito importante. Aqui estão as referências e os agradecimentos à FAPESPA pela concessão da bolsa, ao UFOPA pela oportunidade de estar cursando a graduação e ao Laboratório Solo Planta ao estar contribuindo para o desenvolvimento desse experimento. Obrigada.
Ok. Parabenizar a Márcia pela apresentação do trabalho. A Márcia está aqui também. Oi, Márcia, bom dia, tudo bem? Bom dia, professora. Outro Tudo orgulho bem? da orientadora também, parabéns pela apresentação. Essas meninas arrasam. A gente tem perguntas aqui no chat, tá? O Roberto Ribeiro, deixa eu ver se tem algum antes. Eu acho que não tem. Tá. A primeira pergunta é a do Roberto mesmo. Ele colocou assim: os projetos de iniciação científica sobre a cadeia produtiva do maracujá estão sendo pensados para futuramente levar a extensão às comunidades de Juruti? Essa é a primeira pergunta, aí ele complementa com uma outra. Compartilhando os conhecimentos, resultados construídos e parcerias e redes de apoio, né? Ele colocou alguma coisa assim, perguntando se a gente pretende levar isso como uma extensão universitária, compartilhando esses conhecimentos e resultados construídos para parcerias e redes de apoio. Bom dia, Roberto. Obrigada pela pergunta. Então, sim, a nossa iniciação científica aqui de Juruti, ela tem esse ponto principal, levar esse conhecimento para a comunidade, não só ficar na universidade, mas sim, futuramente, levar para a extensão, para os produtores aqui. Aqui em Juruti, nós temos alguns produtores. Para a nossa região, ainda não tem, assim, tipo, como pode ser uma melhor produção aqui própria para a região. Então, o objetivo desse trabalho, desse experimento, foi justamente isso, saber o que tipo de melhor substrato eu posso utilizar para a minha produção de mudas, para que assim eu possa obter um resultado e futuramente passar para os produtores. Então, aqui é uma cidade pequena, então a gente sempre procura um melhor desenvolvimento, né? Então, a universidade, ela está crescendo cada vez mais e ela está trazendo muitos conhecimentos, e mais esse experimento sobre maracujá, sobre essa melhor produção, é sim o objetivo principal da universidade, dos professores, dos colaboradores, sim, levar para a comunidade em geral. Futuramente, a gente sabe que ainda está um tempo de pandemia ainda, não estamos podendo fazer muita coisa, mas, graças a Deus, estamos findando isso, e futuramente nós queremos levar para a comunidade, apresentar para os produtores em geral, e assim, né, incentivar mais e mais a cadeia produtora aqui em Juruti. É isso. Perfeito, Márcia. Tem uma outra pergunta também, da Fabíola Ribeiro da Silva e Silva, que pergunta assim: você acredita que a adubação orgânica pode ser mais viável na produção de maracujá no município de Juruti? De acordo com o nosso experimento sobre maracujá, sim, é mais viável, principalmente para o desenvolvimento inicial das mudas, porque se eu tenho uma muda bem desenvolvida e eu vou passar para o campo, ela vai ter uma melhor índice de pegamento ali no campo. Então, o uso de adubação orgânica, adubo orgânico, cama de frango, esterco bovino, sim, é muito importante para o melhor desenvolvimento da muda, e assim, quando ela for para o campo, ela vai ter o melhor índice de pegamento e assim uma boa produção, que é o que o produtor quer e o que nós todos queremos, né? Uma boa produção de produtos que possa vender para outras pessoas e assim aumentar a economia. Perfeito, Márcia. Tem várias pessoas parabenizando, tá, pela apresentação. E aí tem mais uma pergunta do Francis Marques Moreira, que ele pergunta o seguinte: o uso de substrato é mais voltado para a produção de mudas ou todo o desenvolvimento da planta? Pode ser para todo o desenvolvimento. Para o primeiro inicial, para o desenvolvimento de mudas, é muito importante. Mas também, se eu vou levar para o campo, ter adubação, uso de substrato também é importante, porque vai melhorar a fertilidade do meu solo, e assim o meu solo vai poder absorver mais nutriente, mineral. Então, esse conjunto de adubo orgânico, adubo mineral, vai ser melhor não só para o desenvolvimento de muda, mas também para todo o meu desenvolvimento do meu plantio de maracujá. Então, não só para mudas, mas também para um melhor desenvolvimento em escala grande, escala geral. Perfeito, Márcia. Obrigada a todo mundo, né, que participou. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, fique à vontade, né, para fazer no chat. Eu queria aproveitar e complementar também, né, as respostas que foram dadas pela Márcia, que tiveram algumas dúvidas
A gente está iniciando, né, esse desenvolvimento, então vocês viram aí uma sequência de trabalhos, de 3 trabalhos de maracujá, né, com maracujá desenvolvidos aqui no campus de Juruti. Esse grupo Solo Planta, né, que eles estão falando, é um grupo que tem eu e a professora Celeste como principais orientadoras. A professora Celeste também está aqui presente participando. E a gente está começando com esse nicho, né, de produção, justamente porque aqui em Juruti a gente vê uma potência para o desenvolvimento da pesquisa. Agora a gente vai fazer algumas introduções de novas variedades desenvolvidas pela Embrapa aqui na região para aprofundarmos esses testes iniciais. Então, por conta da pandemia, algumas coisas ainda não conseguiram ser executadas, né, alguns objetivos estavam propostos, mas os trabalhos já iniciaram, a gente já teve alguns resultados positivos, e agora realmente é o aperfeiçoamento, né, das técnicas, para a gente conseguir levar esses conhecimentos que estão sendo adquiridos aqui para a região, porque tem sim muito conhecimento de maracujá em outros lugares, né, do Brasil, mas a gente ainda precisa desenvolver e verificar como que essas plantas se desenvolvem aqui na região, visto que a gente ainda não tem conhecimento a respeito disso. Tá? Então, a universidade ela vem realmente com esse papel fundamental de trazer conhecimento para o interior do estado e desenvolver pesquisas que sejam realmente voltadas para a região onde a gente está desenvolvendo aquele cultivo. Tá certo? Agradeço a participação da Márcia, né, pela belíssima apresentação aí. E professora Deise, quer colocar mais alguma coisa? Tem só mais uma pergunta no chat, do Raimundo Silva. Ele pergunta o seguinte: em relação aos patógenos do maracujazeiro, esse substrato é seguro quanto à contaminação por esses patógenos? O Raimundo está perguntando. Então, Raimundo, é algo muito relativo. A gente não pode dizer diretamente se é seguro, se é realmente seguro para esse meu desenvolvimento, porque existe uma série de fatores. Ambiente, onde que essas minhas mudas vão estar, quais são o histórico desse lugar onde eu estou deixando minhas mudas. Então, o substrato, ele é muito importante, vai fornecer nutrientes, vai melhorar aquele solo. Então, falar que vai ser mais seguro em relação ao patógeno é algo muito relativo, depende de vários fatores, que podem ser analisados como um todo. Acredito que a professora Deise pode falar melhor sobre isso. Perfeito, Márcia. Só para complementar, tem uma outra pergunta do Lucas que ele colocou antes, eu que não prestei atenção, eu vou fazer ainda ela, tá? Mas, assim, só para complementar a resposta para o Raimundo, é o seguinte: a gente, na verdade, utilizou para a composição desse substrato materiais que estavam disponíveis na região e que, normalmente, os produtores daqui, eles utilizam para produções de mudas em geral. Então, nós utilizamos o esterco bovino em 2 proporções e também a cama de frango em 2 proporções, com um solo que tinha composição conhecida. Então, se a gente for comparar esse substrato que nós estamos falando com um substrato comercial, obviamente o substrato comercial ele vai ter outras questões que também estão incorporadas, que no caso do nosso, a gente usou um substrato, tentou utilizar algo que está disponível para os produtores da região. Então, por isso é que a gente acaba não tendo essa confiança, né? Normalmente o solo, o substrato, quando ele é comercial, ele vem esterilizado, então a gente já vê que não tem essa questão de contaminação por fungos ou alguma bactéria de solo, e no caso que a gente utilizou, não, ele não dá essa confiança, porque na verdade a gente estava tentando usar materiais que estejam disponíveis na região, justamente para o produtor não ter um custo de trazer esse material de um local externo, né? Porque a gente sabe como as coisas são custosas para chegar aqui em Juruti. Então, por isso que a gente usou essa questão mais do recurso disponível na região para ser utilizado no trabalho da Márcia, tá bom? Aí, só para te fazer a última pergunta, porque eu acho que a gente já deve estar avançando aqui um pouquinho, o Lucas Gabriel Santos de Miranda perguntou o seguinte: qual a proporção utilizada de componentes orgânicos e minerais do substrato? Eu acho que eu acabei mostrando, né, falando um pouco a respeito, né, diz que, na verdade, a gente acabou não usando adubo mineral, né, Márcia? A gente usou o orgânico e o solo que já tinha uma fertilidade conhecida. Então, por isso que a gente acabou não utilizando essa proporção, né, de outros, né? A gente acabou usando o esterco bovino e a cama, tá? Então, acabou fazendo esse trabalho, o Lucas
José, eu já tinha antecipado um pouco a resposta. Se você quiser complementar, Márcia, fique à vontade. Não, é isso mesmo. Tanto que nos resultados, não sei se vocês perceberam, nós demos uma indicação qual seria o melhor o substrato mais utilizado. Nós, de acordo com as análises, nós optamos por escolher, em questão de economicidade, o tratamento quadro, que é com proporção de 4 partes de solo para uma de esterco bovino. Então, em relação à economicidade, porque esterco bovino, tanto para 3 partes de solo de uma característica conhecida, para uma parte de esterco bovino, em relação ao outro, existe uma diferença. No tratamento 3, eu ia utilizar 75% de solo para 25% de esterco bovino. No tratamento 4, eu iria utilizar 80% de solo e para 20% de esterco bovino. Então, existe uma diferença. Então, isso também está muito relacionado à economicidade também, sim. Né? Hoje em dia se fala muito em economia, produzir muito e gastando pouco. Então, em relação a isso, já que deu os mesmos resultados. Então, em relação à economicidade, nós optamos por indicar tratamento 4, que seria a proporção de 4 partes de solo para uma de esterco bovino. Então, Perfeito, Márcia. Obrigada. Gerlane, nós temos um outro trabalho agora, né? Que estava previsto para as 10h10. Sim, professora, Gerlane? temos a última apresentação como você está mediando. Isso, que é a da Vívia Jaine e o professor José Augusto Sacramento. Eles já estão por aqui? Isso, variação sazonal da resistência à penetração radicular em áreas com diferentes sistemas de uso do solo na região oeste do Pará. Esse é o tipo. Deixa eu ver se a Vívia já está por aqui. Ela ainda não está. Nem a Vívia e o professor José. Deixa eu verificar aqui. E também o professor José. Ele não está. Como a apresentação dele estava prevista para as 10h10, a gente aguarda então, né? Isso. Tá ok. Então, vou ficar aguardando aqui. É a última apresentação, né, professora? Isso, com a minha mediação é a última.
professora Deise. Oi, Gerlane. Não tem como você apresentar esse próximo trabalho? Não, eu posso apresentar sim, não tem problema. Sim. O vídeo, professora. Só estou esperando o pessoal chegar, né? A Vivian, eu acho que ela entrou e saiu aqui. Eu vi alguém entrando e Foi saindo. a conexão dela. Eu vi Isso. também. Ela acabou de entrar, a Vivian Jaiane. Agora o professor José Sacramento, eu acho que ele não está aqui, por enquanto. Bom dia, Vivian Jaine. Oi, Vivian. Tudo bem? Bom dia. Você consegue... Eu vi que você colocou aqui no chat que a sua internet está um pouco lenta. Se você consegue falar com a gente. Ela está falando que a internet dela está um pouco lenta, professora. É, eu vi aqui que ela escreveu no chat. Bom dia, Vivian. Bom dia, Vivian. Bom dia. Podemos iniciar a apresentação? Oi? Podemos iniciar a apresentação? Podemos. Bom dia, professor José Sacramento. Bom dia, Deise. Tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem? Ótimo. Bom dia, professor. Pode começar, né, Gerlane, então? Sim, podemos iniciar. Tá, eu vou fazer a apresentação do trabalho aqui e aí depois eu coloco o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade às apresentações, vamos agora assistir, né, o vídeo do resumo intitulado Variação Sazonal da Resistência à Penetração Radicular em áreas com diferentes sistemas de uso do solo na região oeste do Pará. Esse trabalho ele foi desenvolvido pela Vivian Jaiane Carvalho Colasso, sob orientação do professor Dr. José Augusto Amorim Silva do Sacramento. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Eu me chamo Vivian Colasso, sou de... Um momentinho só, deixa eu só fechar minha câmera aqui, Vivian, desculpa, para não ficar aparecendo aqui o tempo todo.
Eu me chamo Lívia Colasso, sou discente do curso de Agronomia. O tema da minha pesquisa é variação sazonal da resistência à penetração radicular em áreas com diferentes sistemas de uso do solo na região oeste do Pará. Tem como orientador o professor José Augusto Sacramento. A apresentação seguirá a seguinte ordem: procedimentos metodológicos, resultados de discussão e considerações finais. A compactação do solo é uma barreira mecânica ao crescimento e desenvolvimento radicular, que afeta os processos de aeração, altera as propriedades físicas do solo e acarreta um aumento da resistência à penetração radicular e densidade do solo. A compactação ocorre de maneira habitual em propriedades agrícolas, que utilizam frequentemente máquinas e implementos, ou em áreas onde o pisoteio dos animais é intenso. O monitoramento dessa compactação por meio da resistência à penetração vai avaliar os efeitos de diferentes sistemas de manejo na estrutura do solo e no crescimento radicular. A determinação da resistência à penetração é feita por meio de penetrômetros, que apresentam como principais vantagens a facilidade e a rapidez na obtenção dos resultados e avaliar a variação dos atributos físicos, que é resistência à penetração radicular, densidade do solo e da partícula, macro e microporosidade e porosidade total, de modo a conhecer o comportamento dos mesmos em áreas de diferentes sistemas de uso do solo. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental da UFOPA, que fica na rodovia Santarém-Curuána. O clima da cidade ele é classificado como tropical e a temperatura média anual é de 25 pontos lá. A coleta de amostras de solos para avaliação dos atributos físicos. As amostras de solos deformadas e indeformadas foram coletadas em duas áreas com diferentes sistemas de manejo. Foram as áreas de pousio e a área de vegetação nativa, nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 centímetros. As amostras de solo foram coletadas com 50 pontos por área e por profundidade, totalizando 20 amostras indeformadas e 20 deformadas. A coleta de dados para avaliação de resistência à penetração radicular utilizou o equipamento Penetrolog, que é um medidor eletrônico de compactação do solo da FAO. Os procedimentos realizados para determinar os atributos físicos do solo seguiram metodologias descritas no Manual de Métodos de Análise de Solo de Teixeira, Colaboradores, de 2017. Para medir a densidade do solo, foi utilizado o método do cilindro volumétrico, calculando o resultado pela fórmula em destaque. A macroporosidade foi pelo método descrito em Stolf 2018. E a resistência à penetração radicular foi medida transformando os dados de KPA em MPA. Na tabela 1, nós temos os dados da densidade do solo e macroporosidade da área. Nós podemos notar que na floresta nativa a densidade é maior na profundidade de 0 a 20 centímetros e menor na profundidade de 20 a 40 centímetros. E na área de pousio também, ela é maior na profundidade de 0 a 20 centímetros. Na macroporosidade, nós podemos notar que na floresta nativa ela é maior na profundidade de 0 a 20 centímetros e menor na de 20 a 40 centímetros. Já na área de pousio, ela vai ser maior na profundidade de 20 a 40 centímetros e menor na de 0 a 20 centímetros. Segundo Reiches, 2003, na área de pousio na profundidade de 0 a 20 centímetros, a densidade do solo se encontra em estado críticos. Já na profundidade de 20 a 40 centímetros, no pousio, se encontra dentro dos valores aceitáveis. E o solo da floresta nativa, nas duas profundidades estudadas, também estão com valores aceitáveis. Para a macroporosidade, segundo Stolf 2018, os solos com valores abaixo de 10% de macroporosidade estão limitando a aeração das raízes, sendo considerado um solo compactado. E com os dados, observa-se que os solos da área de pousio e da floresta nativa estão dentro do aceitável para a macroporosidade. Na figura 1, nós temos o gráfico com dados da resistência à penetração radicular na área de pousio. Observa-se que os menores valores estão entre as profundidades de 0 a 5 centímetros e os maiores valores estão nas profundidades de 20 a 25 centímetros, com valores se aproximando a 2,5 MPa. O maior valor observado na área de pousio foi de 2,535 MPa, na profundidade de 22 centímetros. Na figura 2, nós temos o gráfico com dados da resistência à penetração radicular da floresta nativa. Observa-se também que os menores valores estão nos centímetros superficiais, ali entre 0 e 5 centímetros, e os maiores valores estão entre as profundidades de 20 a 25 centímetros.
só que já são os valores um pouco maiores, que estão variando entre 2,5 a 3 MPAs, sendo que o maior valor observado foi de 2,719 MPa na profundidade de 20 centímetros. Segundo Camargo e Aleone, em 1997, valores entre 2 e 2,5 MPa têm sido indicados como os limites críticos da resistência à penetração para a maioria dos vegetais. E a partir dos dados observados na figura 1 e 2, conclui-se que as raízes das plantas elas sofrerão uma maior resistência à penetração nas profundidades entre 20 e 25 centímetros, tanto na área de pousio quanto na área de floresta nativa. A resistência do solo à penetração radicular, ela aumenta conforme maior a compactação do solo, sendo restritiva ao crescimento das raízes acima de certos valores. Os dados obtidos pelas pesquisas podem auxiliar na escolha do melhor sistema e do melhor manejo para cada área estudada na fazenda experimental. Essas são as referências. Agradeço ao CNPq pelo fomento à bolsa de pesquisa, ao FOPA pelos espaços cedidos às pesquisas e também ao Laboratório de Solos pelos espaços cedidos às pesquisas. Obrigado pela atenção. Ok. A gente viu, então, agora, né, a apresentação da Vívia Jaiane, né? Desculpa, Vívia. Vívia Jaiane, e o trabalho que foi orientado pelo professor José Sacramento. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a ser feito, deixa eu verificar aqui no chat se tem alguma coisa. A gente pergunta para a Vívia. Enquanto o pessoal ainda deve estar formulando as perguntas, deixa eu fazer uma pergunta, Vívia. Super interessante o trabalho, né, de vocês, o trabalho desenvolvido, essa questão de resistência ela é bem importante. E aí eu vi que você falou a respeito da questão da profundidade, né? Então, se numa área como essa de pousio que você falou, for plantado alguma espécie que tenha um sistema radicular menor, né, de 20 a 25, então ela pode se desenvolver de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, em relação a plantas que têm um sistema radicular mais profundo? Bom dia. Conforme as pesquisas, né, nessa profundidade, isso acontece devido a um muito uso, né, habitual de maquinários, aí nas áreas de pousio, principalmente. Aí eles sempre pedem para que sejam usadas plantas que tenham um sistema radicular mais agressivo, porque algumas até conseguem se desenvolver abaixo desse solo, só que eles começam a criar raízes laterais, o que não é tão bom assim. Então, é preciso utilizar vários tipos de, não posso falar, algumas estratégias, né, para, como posso dizer, quebrar um pouco dessa compactação para que plantas que cheguem a essa profundidade, como o milho e o sorgo, possam se desenvolver nessa profundidade. Perfeito, Vívia. Muito obrigada, tá? Parabéns a você e ao professor José pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Mais alguém para fazer perguntas ou contribuições? Ainda temos 5 minutos para o encerramento.
Acredito que não vamos ter mais nenhuma pergunta. Vivi, a Jaine quer fazer mais alguma colocação? Oi? Eu não entendi. Você quer fazer mais alguma colocação? Já temos mais 4 minutos. Eu queria só pedir desculpa, porque teve alguns erros aí no vídeo, que eu tive um pouco de dificuldade durante a gravação dos cortes. Não. Só isso mesmo. A gente compreendeu. Então, agradeço a participação e colaboração da professora Deise Drielli como mediadora. Também agradeço a participação e colaboração da Viviane, da nossa discente, pela apresentação. E vamos dar por encerrado esse momento e retornamos daqui a pouco com mais apresentações. Muito obrigada, professora. Obrigada, Gerlane. Foi um prazer. Um bom dia para todos. Bom dia, professora. Tchau, tchau. Bom dia a todos, tá? Obrigada pela participação de todos. Eu vou só sair e daqui a pouco retorno.